Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte. Neste dia, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, graças ao Senhor. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar, bradar o nome do nosso Senhor. Amém? Várias vezes. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou e ardor no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. Tendo lido a Bíblia, com certeza, com o coração aberto, Deus tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim num livrinho chamado Alimento Diário. Alimento Diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. O volume é 1, cuja série é Gálatas, o único evangelho. O evangelho de Cristo, com o título Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Doc, um irmão profeta que Deus tinha usado bastante na sua palavra e que nós que fazemos parte do mesmo corpo, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. Nós estamos na quarta semana, terminando hoje, o livrinho de alimento diário, graças ao Senhor, mas está chegando outro. E a leitura bíblica tem vários versículos, irmão, tem aí, Eu vou ler só com oração, que é Atos 2:22, que diz para todos nós: Jesus, o Nazareno, varão aprovado, ouçam bem, por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Ó Senhor Jesus, por isso nesta manhã, nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos ganhar mais, possa nos ajudar a abrir mais o coração, para que Ele possa nos mostrar prodígios e sinais, milagres, todos os dias. Amém, amados? Amém, amadas? Louva-se a Deus. E o título de hoje é o sinal da aprovação de Deus. Ele diz assim, no segundo capítulo de Atos, lemos, varão israelita, atentai a estas palavras. Aí ele fala o versículo que eu li agora. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmo sabeis. Aí ele diz, o sinal da aprovação de Deus eram os milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de quem? De Jesus, e continua, amados irmãos, amados ouvintes, operando hoje no viver normal da igreja. E lembrando, a Bíblia resiste que em cada alma havia que temor, não era medo, era temor, reverência. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ali não eram os apóstolos fazendo por si mesmos, era por intermédio deles, Deus usando eles. Isso é prova da presença do Senhor. A ação do Espírito era vigorosa no início da igreja primitiva por causa da palavra apostólica. Então, ali a igreja em Jerusalém era muito ativa e tinha muitos sinais e prodígios, porque ele estava sendo obediente à palavra que vinha de Deus. Louva-se a Deus. Aí aquele dia assim, eu vou dar um pulozinho lá pro fim já, que tem muita coisa boa, são 7 parágrafos, mas eu vou dar um pulo assim. E falando sobre aqui no parágrafo 5, vai falar um pouco sobre Paulo. Ele diz assim, Paulo sofreu perseguição desde o início. No capítulo 9 de Atos, vocês já leram também, Enquanto alguns glorificavam a Deus, porque Paulo pregava a fé, que antes lutava para destruir os enelitas, que eram da sinagoga, procuravam tirar a vida. No capítulo 11, Barnabé o levou para Antioquia.
em seguida, eles foram enviados para obra pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Dessa forma, a verdade do Evangelho foi preservada. Graças ao Senhor, porque Paulo foi preservado para pregar o Evangelho a nós, gentios. E lembrando, no 7 ele diz assim, encorajando cada um de nós, ouçam bem, nossa missão é colocar todas as coisas em ordem dentro de Jerusalém, para que o Senhor possa voltar. Por isso, até a volta do Senhor, estejamos atentos à palavra de Deus. Ela nos dará direção e instrução, restaurando tudo que ainda precisa ser posto em ordem. Sejam os serviços, seja nossa consagração ao Senhor e até arrependimento. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvido, vamos assinar essa aliança com o Senhor. Você confia que a sua palavra pode executar a sua obra, completar a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta? Eu confio. Faça isso em oração. Senhor, conte comigo. Eu assino esta aliança. Então, irmãos e irmãs, Deus, graças ao Senhor, nesta semana falou que nós precisamos assinar essa aliança com Ele para pregar a sua palavra. E sobre essa leitura, eu escrevi o seguinte, nos encorajando também, pequenino, desfrute aqui. Escrevi, amados, sabemos que o Senhor Jesus sempre obedeceu ao Pai. Por isso, os milagres e prodígios e sinais sempre eram o que? Realizado. E hoje continua operando no viver normal da igreja, através das ferramentas que ele nos deu. Então, vamos usar essas ferramentas. Graças ao Senhor. E para findar, eu quero deixar aqui esse pontinho maravilhoso da mensagem 18, né? Que diz o seguinte: não, ó, ele diz assim, vou ler um, ele diz assim, devemos ter os olhos nos céus, como os de Estevão. Vocês estão lembrados de Estevão, né? Lá em Atos 7, né? Mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O Filho do Homem não está descansando, mas trabalhando na terra, nos corações aflitos e nos abatidos de espírito, que ama a sua palavra e tremem diante dela, para que sua vontade seja executada. Se vocês estiverem confusos, Isaías 66:2 e Atos 7:55. Dê uma olhadinha lá, por favor. Outro encorajamento para nós diz assim, no fim assim, até a volta do Senhor, estejamos atentos à palavra de Deus. Ela nos dará direção e instrução, restaurando tudo que ainda precisa ser posto em ordem. Seja o serviço, seja a nossa consagração ao Senhor e até arrependimento. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, precisamos sim ouvir mais o que Deus está falando hoje. E Ele tem dado bastante ferramenta para cada um de nós. Agora, é preciso eu e vocês usar essas ferramentas que Deus tem nos dado para levar a cabo a sua economia. Louvas a Deus, que fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, uma frase, um versículo, passe uns para os outros. Eu tenho certeza que esta frase, este versículo, pode levantar muitos irmãos ainda que estão fracos na fé. Amém? Creiam que através da palavra de Deus, todos podem ser revigorados. Louvado seja Deus. Sim,